Seja a função polinomial do terceiro grau, dada por f de x, e definida para todo número real x. A figura abaixo exibe o gráfico de y igual a f de x no plano cartesiano, em que os pontos A, B e C têm a mesma ordenada, ou seja, o mesmo valor y. A distância entre os pontos A e C é igual a quanto? Bom, primeira coisa, se os pontos A, B e C têm a mesma ordenada, têm o mesmo y, estão na mesma altura, a distância entre quaisquer desses pontos é a distância entre os valores x, entre as abscissas. Por exemplo, se eu tivesse o A aqui com x igual a menos 2 e o B, como está no x igual a zero, a distância do menos 2 até o zero, ou do zero até o menos 2, seria de 2 unidades. Então, basta que eu saiba os valores dos x desses pontos, o A e do C. Ok, só que ele dá o A, o B e o C com a mesma ordenada, sendo o B o ponto em que a função cruza o eixo y. Toda vez que você tem uma função polinomial e você pega um ponto de intersecção com o eixo y, você está pegando o termo independente da sua função polinomial. Seja de terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, quinto grau, não importa. Se é uma função polinomial, o termo independente indica em que y você está cruzando a sua função. Quer dizer, então, que o y desse ponto, assim como o y do A e o y do C, vão valer 1, o termo independente da nossa função polinomial. Vou escrever, portanto, o y do A é igual ao y do B, que é igual ao y do C, e todos deles iguais a 1, que é o valor do termo independente. Ok, agora, quais são os valores x do ponto A, vou colocar aqui x do A, e do ponto C? É isso que a gente precisa. Do B a gente já sabe, porque se o ponto está sobre o eixo y, o x dele vale 0. Então, vou anotar aqui, o x do B é 0. Para encontrar esses valores x, eu tenho que saber quais são os momentos que a função torna-se igual a 1. Você tem aqui como se eu tivesse uma reta paralela ao eixo x no y igual a 1, passando aqui nos pontos A, B e C. Quantas intersecções eu tenho entre essa reta e a curva da função? 3 intersecções. Eu vou fazer uma reta aqui, como se eu estivesse olhando para essa reta, passando pelos pontos A, B e C, e que passa na altura y igual a 1. Vou fazer ela mais fina. Aí. Isso, essa função f cruza essa reta que eu fiz aqui, y igual a 1, em 3 momentos. Encontrar a solução dessa intersecção entre duas curvas vai ser encontrar os valores de x dessas intersecções. Eu vou igualar as duas. Portanto, eu vou pegar a função polinomial que ele me deu e falar que essa função está valendo 1. A função era x ao cubo menos x² menos 2x e mais 1. Menos 2x mais 1. Eu quero saber em quais momentos essa função se tornou igual a 1. Você tem 1 dos dois lados, isso zera. Sobra x ao cubo menos x² menos 2x igual a 0. Você pode colocar o x em evidência nesse primeiro membro, sobrando x² menos x menos 2. Quando você tem um produto, aqui você está numa multiplicação que dá 0, ou este fator vale 0, que me dá uma solução x igual a 0, só que essa a gente já sabia, olha lá, o x do B vale 0, então uma das soluções você já tinha. Ou este fator, x² menos x menos 2, é igual a 0, que você pode resolver com a fórmula
da equação de segundo grau, ou você pode usar a ideia de soma e produto. A soma é menos B sobre A, vai dar 1. E o produto C sobre A, menos 2 dividido por 1, menos 2. Eu preciso de dois números que o produto entre eles seja menos 2 e que a soma seja 1. Esses dois números serão menos 1 e 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, realmente o produto deu menos 2, e 2 somado com menos 1 dá 1. Isso indica para mim o quê? Que o x do ponto A vai valer menos 1, o x do A é negativo, está do lado esquerdo, então o x do A vale menos 1, e o x do C vale 2. Está positivo, está do lado direito. Ele pedia a distância entre os pontos A e C, como eu havia dito logo no princípio. A distância vai ser quanto eu andei em x, porque o y é o mesmo. Do menos 1 até o 2, você anda 3 unidades de distância. Você anda 1 unidade até o 0 e mais 2 unidades até o 2. A alternativa correta era a alternativa C.